Aí a Leila, ó. Leila Mascarado, bom dia. Oh, Leila. Bom Ai, dia, tá Leila. aí, Bom ela dia. veio. Falta a moto. Que assim seja, Pois amém, Lázaro. é, Matrix. É, Eu fiz Matrix. cirurgia de catarata e não posso ficar olhando muito para a tela. Eu vou tentar aqui, mas aí só Você de não ouvir pode também olhar já muito para aprendi. nós, seres iluminados, né? Que nem o É, Amaro falou que nós somos muito iluminados. a luz de vocês é muito intensa para essa pobre aqui. Essa Eita, como pobre distorce as pecadora, palavras, né, Amaro? essa Vamos lá, pobre então. pecadora. Tá parecendo a Kátia, cantora lá, É, ceguinha. Gente do cara, céu, quanto tempo! Essa moça ainda canta tá por Mascarado bem. aí? morre, Leila. Ela Oi? canta Esse, bem. esse Ah, povinho tem uma língua. Nunca Então vi. vamos lá, gente. Renascimento. Renascimento. A gente sempre ouve falar isso, né? Nas escolas, quem estudou, né? Lembra do Renascimento? eu Leonardo da lembro. Vinci. Leonardo da Vinci. E Todos aqui a os reencarnação, né? artistas. Qual que é Então, porque eu Renascimento. faltei duas aulas. Renascimento. Deixa eu Renascimento. olhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. É difícil, viu? Então, Tá bom, vamos lá. Renascimento, gente. Olha, a gente voltar a falar sobre Renascimento aqui é importantíssimo, né? Porque não foi um movimento só dos homens encarnados, né? Teve um plano do alto, né? Para que acontecesse, né? O Renascimento foi um movimento que tentou se voltar à origem, né? A origem dos antigos pensadores, né? Sócrates, voltar a trazê-los para o momento atual e para renascer novamente o passado, renascer aquele ponto forte do passado. A gente está precisando de renascimento aqui hoje, né? Renascer. É muita coisa do passado para fortalecer valores, né? É interessante é que sempre tem na escola o, o que nós embasamos mais é sobre o passado. Pode notar que o passado foi muito forte e até hoje, né? A gente só usa coisa do passado. Tão forte foi a ação dos espíritos do alto sobre a constituição da história da humanidade. Então, isso é forte até hoje. Princípios, movimentos que aconteceram que hoje são bem característicos, né? Vamos ler aqui a parte que toca o Renascimento. Pode fazer menos a Leila. Eu estou treinando a visão aqui para ver se eu estou boa mesmo. Eu fiz cirurgia desse olho, agora terça-feira eu vou fazer desse aqui, ó. Esse outro. Esquerdo. Leia, Amado. Renascimento. A esse tempo, opera-se um verdadeiro renascimento na vida intelectual dos povos mais evolvidos do mundo europeu. A universidade se constituía de 4 faculdades: teologia, medicina, direito e artes, reunindo milhares de inteligências ávidas de ensino, que seriam os grandes elementos de preparação do porvir. Rogério Bacon, sei lá, franciscano inglês, notável por seus estudos e iniciativas, é um dos pontos culminantes dessa renascença espiritual. A Igreja, contudo, proibindo o exame e a livre opinião, prejudicou esse surto evolutivo, máxime do capítulo da medicina, que, desprezando
a observação atenta de todos os fatos, se entregou à magia com sérios prejuízos para as coletividades. Favorecida pela necessidade dos panoramas imponentes do culto externo da religião e pela fortuna particular, a arquitetura foi a mais cultivada de todas as artes, em vista das grandes e numerosas construções então em voga. Com a influência indireta dos guias espirituais dos vários agrupamentos de povos, consolidam-se as expressões linguísticas de cada país, formando-se as grandes tradições literárias de cada região. Dá para ver, né, que foi um movimento muito acentuado, né? Porque a igreja vinha ditando normas, ditando, e até aqui ainda influenciando bastante. Como sempre fez, ainda está aqui com a sua influência. E a gente veio do catolicismo, né? Todos nós, de certa forma, se não encarnou nessa como católico, noutra oportunidade já foi, e, que era a maioria. A gente era tudo dependente da Igreja Católica e, inclusive, desafiando muitas vezes o que ela cobrava, né, exigia. Então, alguns sempre resistindo contra os seus princípios. E ela influenciava tudo e financiava, né? Financiava, que foi uma grande financiadora do movimento, da Daniel, medicina. eu acho que nós que estamos aqui sempre Hum. cooperamos intensamente com ela. Eu acho que nós não éramos Ah, tão... sim, não, tudo Não. bem. Estou falando muitos. Ah, Muitos porque fizeram. se a gente está aqui ainda, negão, é porque a gente... Não, mas eu falo que teve muitos, né? Contrapondo, e não adiantava. Então, são os hereges. Classificavam É, como hereges. Sabe E Deus foi para a quantas bruxas fogueira, queimamos, né? Inquisição. Por isso que surgiu a Inquisição. A Inquisição ela surgiu porque teve muitos hereges, né? Aqueles que discordavam dela. Discordou, meu amigo, ia para a fogueira. Mas aqui nesse momento aqui que surgiu o protestantismo, né? Vai ser no último momento desse movimento surge o protestantismo, que não aceitou o que a igreja estava fazendo e aquele Lutero, né? Ele veio e levantou a espada, vamos dizer assim, né? Para sair dessa dependência. Mas aí, ó, teve 4 faculdades, né? Teologia, medicina é o que girava. 4 faculdades: teologia, medicina, artes e direito. Então, tudo que você falava naquela época, a arte tinha um papel muito importante, né? Os arquitetos não eram artistas, não eram arquitetos, de certa forma, como hoje a gente vê, conselhos, e eram profissionais da arte. Quem criava eram artistas, e realmente Leonardo da Vinci, por exemplo, um artista fenomenal, né? Praticava a simetria nas suas pinturas, a perspectiva. Então, são valores que na época surgiram, mas são espíritos que encarnaram nessa época para poder florescer um futuro mais progressivo, mais definidor. Então, a gente sabe que hoje a gente tem até um maior respeito por essas artes, são valiosíssimas, justamente pela importância delas. Hoje você pode até fazer melhor, mas não tem a fama, não tem a história dela. Você tem artistas aqui que fazem coisas fenomenais, mas usa tecnologia,
usa o que se tem hoje, né? Agora, ali foi, sem ter nada, começar a fazer tudo é uma coisa. Eu vejo que os meus avós, os avós de vocês, eles tinham uma inteligência fenomenal, né? Eles faziam cada criação, cada arranjo, sem ter nada de referência. Então, imagine nessa época que eles queriam resgatar o passado. Queriam resgatar o passado, o que era bom do passado. Mas trouxeram numa linguagem que iria influenciar o futuro da humanidade, como está influenciando até hoje. Esse renascimento foi realmente importante. É um dos pilares da cultura, né? Da cultura, de todos os lados. Então, Rogério Bacon foi esse franciscano aí que teve muitos estudos, né? Iniciativas para a renascença espiritual, porque ele era um franciscano religioso, então ele foi importante nesse movimento, né? Na questão espiritual. A igreja, ela tinha um problema aí, né? Ela influenciou na questão da medicina, não deixando ela desenvolver muito, não. Então, ele começou a ter curas por magia, favorecendo aí a espiritualidade, esquecendo a medicina, apesar dos impasses que tinha com aqueles que queriam evoluir a medicina, e perdeu um tempinho bom aqui, quando a igreja influenciava. Aí está colocando que a arquitetura foi um dos de cultivador, foi a mais cultivada de todas as artes, né? Grandes obras, grandes construções da época. Então, tinha os artistas envolvidos ali, surgindo grandes obras. Não é o fato Que de época ficar que foi enumerando essa? Que época, Renascimento, sim? século Ah, XV, 1400, né? século XIV e XV, 1600, é. 16. Então, foi um movimento assim que modificou, sabe aquela início da era moderna do planeta? Foi aqui que começou a era moderna do planeta. Aquele passado já foi deixando um pouco de lado, e aqui ainda não chegamos à industrialização, né? Mas aqui foi um ponto da mudança, né? A faculdade, as universidades começaram a ter mais lugar. A gente vai olhar aí o próximo texto sobre a Universidade de Oxford, né, que faz até hoje, que é o Estatuto de Oxford, que até hoje a pedagogia, os ensinos, a educação usa, até hoje usa esse Estatuto de Oxford como referência. Então, foi um passado assim, muito importante, né? Nós estávamos lá, com certeza. Isso começou na Itália. A maior parte aqui foi italiano, romano. Mata muita gente. Os caras estão aí operando o olho. Eu Nós já estamos... agradeço a misericórdia de não me deixar morrer queimada, porque eu queimei muita gente. É... Você sabe que eu Você sei que eu queimei muita foi a gente, Joana porque Dark. quando. Ah, coitado. Você sabe quando eu fecho os olhos, quando eu estou em momentos de oração, assim, reflexão, tal, eu vejo um monte de gente, de rostos carbonizados na minha frente. Ó. Bem nítido, bem nítido. Não, sabe como que você se conhece mesmo de fato? Será que eu sou bom? Será que eu sou ruim? Quando você analisa seus sonhos.
Eu não lembro dos sonhos, né? Mas quando Ainda eu bem, não lembro dos ainda sonhos, mas bem. não lembro Ah, porque mesmo. não pode revelar tanta coisa. É a misericórdia de Deus também, né? Mas É, misericórdia, não deixa ela ver ainda, não. é que ela não vai aguentar, né? Mas eu vejo os rostos carbonizados até na sala de passe, quando eu vou fazer oração ali, que eu vou concentrar, que eu concentro em mim antes das pessoas entrarem, eu vejo aqueles rostos ali e começo a pedir perdão. Por que mais que eu posso fazer? Porque E falo que aquela ali, essa de hoje, não é aquela que fez aquilo. o que é o tempo? Pois é. Você está Mas eu lá acho que tudo é ontem, está lá intenção hoje. também, né? Porque naquela. Eu também queimei muita gente, viu? Naquela época a gente entendia que isso era o certo. A gente era induzido a achar que aquelas criaturas que eram elas, que eram as evoluídas, né? Que elas estavam infringindo a lei divina, né? E aí depois também eu fui bruxa, eu fui queimada também. Eu acho que que eu já... Aí, aí eu acho que amenizou um pouquinho. Você Até acabou hoje eu recebendo sinto. o troco. Você recebeu o troco. Mas até hoje eu sinto os reflexos, ainda não acabou, não, viu, gente? Ainda tem muita coisa ainda para. Você lembra uma vez que eu te falei, né, Daniel, que você olhou para mim e você acha que é resgate? Eu não tenho dúvida disso. Nós já vivemos tudo isso, né? E a gente vive ainda, né? Essa semana eu tive um contratempo ontem, né? Tomei um remédio errado, mas eu achei que eu ia desencarnar, porque vai ser ruim. Pô, vomitei a noite inteira. Nossa, amanheceu ontem. E realmente, aí eu pensava assim, não, eu tô morrendo, né? Aí eu pensei depois, não, mas a morte não é tão doída, não. Eu tô vivendo, né? A viver que é difícil. Então, a dor, enquanto está na vida, ela é difícil. Então, quando você morre é assim, né? Rapidinho, você desencarna e, pô, não tem jeito, você tem que enfrentar a situação. Mas quando você está passando ali no bom, tal, nossa, difícil. Mas tá bom. Eu imagino assim, quem é que está no sofrimento o tempo todo, né? Na cama, no leito, direto. Então, Ô, é uma Daniel, oportunidade também, né? mas sobre essa questão da morte, o dolorido da morte, né, o difícil da morte, é porque você fica negando ela o tempo inteiro. No seu momento você não É, se entrega. E é interessante a gente pensar nisso quando você tem a experiência de ver pessoas, né, próximas que desencarnam, né, as diferenças da forma como desencarnam. Então, é, assim, eu comecei a fazer essa reflexão exatamente fazendo a. Uai, o Amaro vai embora? é, certo? Ele teve algum problema lá. É. É, Fazendo essa reflexão, eu consegui entender melhor essa questão da gente fazer a aceitação na nossa hora. Tanto que existem algumas orações aí, eu fui criada dentro da religião católica, minha mãe era uma pessoa que fazia muitas preces, rezava muito. Tem algumas das orações da Igreja Católica que eu não sei qual é que fala, né, sobre a hora da morte, né, que dê a paz na hora da morte. Eu acho que isso tem a ver com essa questão mesmo da tua aceitação no seu momento que você precisa ir, né? Não é uma questão de é, você antecipar a morte, é uma questão de você aceitar o momento que é inevitável, o momento necessário, né? Eu acho e que a gente já essas são está as acostumado a diferenças. morrer. A gente já está acostumado a morrer, nascer. É engraçado que nós espíritas sabemos disso, mas nós não queremos morrer, não. De jeito nenhum, né? A gente quer ficar no cômodo, né? E É, mas é a vamos lei lá, eu acho. natural, né? Defesa. Então, esse foi um movimento assim com influência dos guias espirituais. Olha aí no final, olha, com a influência indireta dos guias espirituais dos vários agrupamentos de povos, consolidam-se as expressões linguísticas de cada país, formando-se as grandes tradições literárias de cada região. Então, porque teve muitos espíritos que encarnavam para essas missões e tinham a função de caracterizar os povos linguisticamente. Nós vamos ver aqui que a Itália
foi a latinidade, né? Que teve que expandir a língua latina para regiões, para a Europa, para fora. E a gente vê também os germânicos, a Alemanha, né? França, todos os países se consolidando, porque vieram de guerras, as tribos, né? A gente viu esses movimentos, estava tudo meio desarranjado. O Império Romano tinha abraçado tudo, depois teve que recuar por causa dos otomanos, né? Dos turcos, e ali essa região foi muito sofrida. Então, perdeu-se muito tempo em batalhas, em conquistas, e agora precisava consolidar as regiões, né? As línguas, as questões linguísticas, literárias. Então, esse movimento estava acontecendo com o Renascimento, é onde a gente vê a tamanha importância que a gente vai ver Leonardo da Vinci, né? Você vai ver Galileu, com a teoria da Terra sendo girando em torno do Sol, e não como a igreja pensava, que tudo girava em torno da Terra. Essa cultura era colocada pela igreja. E depois que veio Galileu, teve que depois até aceitar para não ser morto. E aí o Galileu provou essa questão do giro da Terra em torno do Sol. Então vamos lá ver a transmigração de povos. Quem ia falar aí? Posso ler? Então, lê. Transmigração de povos. É então que inúmeros mensageiros de Jesus, sob a sua orientação, iniciam um largo trabalho de associação dos espíritos de acordo com as tendências e afinidades, a fim de formarem as nações do futuro com a sua personalidade coletiva. A cada uma dessas nacionalidades seria cometida determinada missão no concerto dos povos futuros, segundo as determinações sábias do Cristo, erguendo-se às bases de um mundo novo, depois de tantos e tão continuados desastres da fraqueza humana. Constroem-se os alicerces dos grandes países, como a Inglaterra, que, em 1258, organiza os Estatutos de Oxford, limitando os poderes de Henrique III, e em 1265 erige a Câmara dos Comuns, onde a burguesia e as classes menos favorecidas têm a palavra com a Câmara dos Lordes. A Itália prepara-se para sua missão de latinidade. A Alemanha se organiza. A Península Ibérica é imensa oficina de trabalho e a França ensaia os passos definitivos para a sabedoria e para a beleza. A atuação do mundo espiritual proporciona à história humana a perfeita caracterização da alma coletiva dos povos. Como os indivíduos, as coletividades também voltam ao mundo pelo caminho da reencarnação. É assim que vamos encontrar antigos fenícios na Espanha e em Portugal, entregando-se de novo às suas predileções pelo mar. Na antiga Lutécia, que se transformou na famosa Paris do Ocidente, vamos achar a alma ateniense nas suas elevadas indagações filosóficas e científicas, abrindo caminhos claros ao direito dos homens e dos povos. Andemos mais um pouco e acharemos na Prússia o espírito belicoso de Esparta, cuja educação defeituosa e transviada construiu o espírito detestável do pangermanismo na Alemanha da atualidade. Atravessemos a Mancha e deparar-se-nos-á na Grã-Bretanha e a edilidade romana, com a sua educação e a sua prudência, retomando de novo as rédeas perdidas do Império Romano para beneficiar as almas que aguardaram por tantos séculos a sua proteção e o seu auxílio. Nossa, que interessante. Muito. É muito interessante porque
é o que a gente estava comentando aqui, né? A influência do mundo espiritual mandando esses espíritos de capacidade, que já tinham falhado, né? E para realinhar as coisas, para ajudar no progresso. Isso acontece até hoje, né? Você é colocado em determinado lugar, já que você errou, você vai para um outro lugar para poder tentar consertar, para tentar melhorar. A gente vai assistir isso aí também lá no depois dos estudos do Brasil Coração do Mundo, para ver esses movimentos, né, interessantes que se tem. Então, essa transmigração de povos, inúmeros mensageiros de Jesus, sob a orientação dele, vem trabalhar. Associação dos espíritos, né? De acordo com as tendências e afinidades. Gente, tendências e afinidades são os valores dos espíritos. Então, a espiritualidade pega um determinado espírito que tem um determinado valor e vai aproveitar, porque os espíritos não são iguais. Então, eles têm características, estão na evolução, não são iguais. Então, alguns têm mais afinidade de desenvolver na arte, na produção, em qualquer campo que ele tenha maior afinidade. Então, reúne os espíritos que têm maior afinidade para desenvolver determinado trabalho. A espiritualidade faz isso, age assim. Né? Então, quando você vai encarnar em determinada família, você tem a capacidade de auxiliar aquelas almas que estão ali próximas, você vai assumir um posto de poder ajudar, você encarna nessas condições. Então, não tem nada sem projeto. As coisas estão acontecendo com projeto. Os projetos falham, a execução. Tem cheio de problema de obra, né, do homem. Está cheio de problemas, né? Estão tendo que fazer um laudo técnico das falhas que nós temos. Tirar, ver o que foi que errou e tal. Mas a espiritualidade manda esses espíritos para o lugar certo. Então, foi distribuído aqui. Tendências e afinidades a fim de formarem as nações do futuro. Então, como é que vai se constituir uma nação do futuro? Colocando as pessoas no lugar certo para acontecer as coisas na Terra. Vai falhar? Pode. Pode acertar? Pode. Né? E geralmente o quê? Falha ou acerta? Geralmente. Geralmente falha. Falha. Geralmente a gente fala. A gente já viu aqui atrás, né, que inúmeros espíritos de escola falharam, de alta capacidade, falharam. Então, imagine a gente. Por isso que nós estamos do mesmo jeito. Ontem eu falei isso lá no centro, tem um rapazinho lá, levantou a fala, eu discordo. Uai, então tá, uai, pode discordar. Ah, não, mas a gente tem muita coisa boa já construída. Não, nós temos, o cenário está montado, mas o homem continua muito orgulhoso e muito difícil. Espera Né? só a Então, primeira oportunidade de abrir as asinhas só, que você vai ver. falta só as oportunidades para errar. Mas eu acho, Daniel, que as pessoas ainda falam que tem muitas coisas boas, elas confundem muito com a nossa evolução tecnológica, com a nossa evolução. Ué, Elas fazem essa confusão. A gente está falando da parte moral que ainda está lá embaixo. A gente exato. que Porque é a mais a parte da difícil, né? inteligência é a mais difícil. A parte da inteligência você pode usar e fazer fantásticas criações. Você pode ter um mundo novo, uma tecnologia, você pode ter um Inclusive trazer ambiente a legal. vaidade, né? O orgulho e a vaidade que dificulta a Tem parte moral. Ainda tem essa, né? isso. É aí que pega. Porque se você tivesse melhorado, o mundo já estaria melhor. O mundo já Com certeza. teria mais fraternidade entre os povos. Isso tem, a gente sabe que não tem. Hoje, não importa, estoura uma bomba lá, não sendo na minha casa, é mais ou menos assim.
A gente Então, não sente a dor do outro, né? A gente não. não entra na dor do outro. Nossa, Então, isso a é triste, gente hein? pensa. É. E aqui é interessante que a espiritualidade está preocupada com deixar o povo falar, as pessoas falarem, né? Então, por exemplo, aqui construiu esse alicerce a Inglaterra, por exemplo, que fez esses estatutos. Depois, com os estatutos da universidade e tal, aí veio a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, que já existia, para os dois conversarem. Hoje a gente tem câmaras interessantes, por exemplo, dentro do CREA tem as chamadas câmaras, né? Então, aquilo que o profissional pode falar dentro do processo. Então, é o momento da fala dele. Então, criou-se um momento em que as pessoas pudessem falar, porque a igreja inibia isso. A igreja não deixava nem os livros chegarem à popularidade, nem os conhecimentos chegarem aos povos. Então, por quê? Se eles soubessem pensar, vai dar problema. E a gente vê muito isso acontecer na atualidade. Então, as pessoas têm que expressar. Nós temos que ter expressão, todo mundo tem que ter expressão. A fala. É igual o exemplo desse grupo, já todo mundo pode falar. É importantíssimo isso. Tanto é que a gente cresce em cima disso. Né? Não é só um falar e como é uma palestra, eu fico pé da letra e falar da palestra. Palestra, você fala lá, todo mundo tem que engolir. Quando você senta ali para conversar, sábado a gente faz isso. A gente senta, conversa com os pais, todo mundo pode falar e tal. Dá um resultado muito melhor. Se um dia as reuniões públicas forem assim, vai ser muito melhor. Porque a Fica gente vai mais construir muito mais produtivo rápido. e mais Muito pessoas mais. vão, né? Porque o Não estudo tem de nem quarta-feira fica comparação. lotado, né, Daniel? O estudo de O Hum, Livro dos Espíritos da é, quarta-feira interativo fica lotado de lotado gente. de Você vê que isso espíritos. aí já prova, né, que a interação ela é muito importante, né? A participação de todos, todos podendo falar, né? É super importante falar, deixar as pessoas expressarem, porque você não tem que ter medo do erro. Se você falar o erro, alguém vai falar um posicionamento em que vai ser importante. Ah, vai falar uma besteira em público. Rapaz, se ele falar, é momento de você trabalhar É uma ideia. visão de cada um, e as várias visões te Exato. enriquecem muito mais, né? Mas é um costume antigo, que a igreja já trazia, que não deixava ninguém se expressar e tal. E está vivo até hoje. Tá, Está vivo ficou, até tá hoje. rígido, né? Tá enrijecido ali. Como que foi a forma de Sócrates ensinar? Foi exatamente promover a pergunta, a dúvida. Surgir a dúvida para poder chegar a uma conclusão. Então, eu creio que esse modelo de escola, modelo de ensino, ele vai chegar ainda, já está chegando em alguns lugares, mas ainda não foi, não teve a decisão. É igual a nossa decisão do bem. A gente ainda não decidiu. A gente está em cima do muro há muito tempo. Né? Vou ou não vou? Não, eu gosto desse mundo que eu estou. Não, eu vou ficar ainda no passado. Então, você fica no passado, acaba não adotando o futuro, que é a mudança. O futuro é a mudança. É muito difícil lidar com o futuro, porque você tem que mudar, você tem que alterar os seus princípios, o que você pensa. Então, mudar a sua ideia erradicada, seu pensamento e passar a não pensar como você vinha pensando. Você tem que pensar de forma racional, como coloca aqui, que é uma forma racional. Eles proporcionariam a trabalhar o lado da racionalidade, pensar, agir com uma razão. Aí fala, a Itália prepara-se para a missão da latinidade. Vamos ver, a Itália trabalha a latinidade. A Alemanha vai se organizar melhor.
Península Ibérica, ali, Portugal, a parte da Espanha, é imensa oficina de trabalho, é imensa oficina de trabalho. Então, trabalho, produção, começa a ter espíritos para essa natureza de afinidade. A França ensaia para os passos definitivos para a sabedoria e para a beleza. Então, os espíritos foram encarnando nessas regiões que tinham essas afinidades, que tinham mais características para isso, nesse momento do Renascimento. Então, não foi assim, ele deu sorte ter na Itália um cara que sabia do latim mais profundamente. Não, ele encarnou um espírito que tinha essa condição de poder ajudar ali dentro desse princípio. Trabalho, né? Aqueles mais da área comercial, da área de produção, encarnavam um espírito assim. A atuação do mundo espiritual proporciona à história humana a perfeita caracterização da alma coletiva dos povos. Então, começou a ter, gente, mais assim, participação. A alma coletiva dos povos seria essa participação de todos. Então, começou a dar valor nas pessoas. Então, a espiritualidade queria isso, né? A perfeita caracterização da alma coletiva dos povos. Não é só um fazendo, não é só um mandando. Estão todos fazendo. É coletivo. Como os seus... Ô, Daniel, até assim, desculpa interromper aqui um pouquinho, mas eu tenho visto, assim, muitos vídeos, né? O pessoal fazendo vídeo, postando na internet, comentando que o Brasil foi descoberto pelos fenícios, né? Muito antes de Portugal, em razão de registros que foram descobertos, né? Aí aqui eu achei interessante que fala aqui, quer ver? A Península Ibérica, cadê? É assim que vamos encontrar antigos fenícios na Espanha e em Portugal. Aí eu fiquei pensando assim, será que tem a mesma relação, né, dessa questão assim, dos portugueses terem vindo para cá porque os fenícios já tinham vindo antes? Vai E foi saber só, se como Pedro se Alves diz, Cabral não era um fenício. Vai e saber. foi tipo assim, como se diz, uma lembrança que eles tiveram e vieram parar aqui? A gente vê que esse movimento para vir para as Américas saiu com o Henrique de Sagres, né? O rei Henrique de Sagres, que ele era conhecedor de navegação e foi um espírito auxiliar de Jesus, né? Que proporcionou essas missões. E eu sei que Pedro Alves Cabral estava na história lá. Aí a gente vai ver isso aí melhor quando a gente for estudar Brasil, Coração do Mundo, a doutora Ah, Evangelho. Deixa esse uhum, capítulo para lá, e a gente joga ele para lá para definir. Mas, sendo fenício ou não, vai depender da origem de cada um, né? Possivelmente pode até ser, mas assim, você está falando em tempos diferentes, né? Aí eu estou me posicionando como Henrique Salles, o navegador. Citado, uhum, inclusive, no livro Brasil, Coração do Mundo, Henrique Salles, que é o uhum, Elio, né? Que é o auxiliar de Jesus e tal. A gente vai ver lá uma reencarnação dele promovendo essa vinda para o Brasil, para o Brasil e para as Américas, né? Pessoal Colombo se organizando. Então, tinha que ter conhecedor de navegação, e isso não poderia surgir de um matuto, de uma pessoa que não tivesse conhecimento de causa. uhum. Espíritos afins, né? Você pode ver aqui que teve afinidade, que a gente está aqui em 1500, na época do descobrimento do Brasil, mais ou menos aqui, tá? Que começou a vir essas descobertas para as Américas. Mas vamos deixar esse assunto para depois, né? Que aí a gente já pega lá e linka. Beleza. Tá vendo?
Então, a Se tiver Alemanha, com senhor. pressa, você pega o livro e vai ler, viu? Eu tô com ele ali, eu comecei a ler, só que aí eu tive que terminar um outro livro ali que eu já estava lendo, acabei atrasando. Bom, a atuação do mundo espiritual, a gente viu aí que caracterizou como os indivíduos, as coletividades também voltam ao mundo pelo caminho da reencarnação. Então, como você reencarna, mas as coletividades também reencarnam, muitos espíritos para formar uma comunidade. Então, ultimamente, se tem falado muito que encarnou no Brasil uma imensa quantidade de espíritos, Brasil afora. E pode botar força nisso, que com certeza isso deve ter acontecido, sim. Porque a espiritualidade, ela trabalha esse desenvolvimento de acerto. Claro que os espíritos, quando vêm, eles podem falhar. Eles não vão ser dirigidos pelo plano espiritual, e esses espíritos não é que têm domínio total, que sabem tudo e vão ser perfeitos. Não. Podem fracassar em suas missões. E eles estão tendo essa oportunidade de fazer um trabalho. É como a gente, né? Você é escalado a fazer um serviço, um certo trabalho, e você pode falhar. Não, eu achei que eu desse conta, mas não dei conta do trabalho. Você pode falhar. Então, mesmo tendo habilidade, mas você pode encantar. A gente citou aqui quem? Maomé. Maomé veio para envio de Cristo, hein? E para fazer o islamismo, não, ele veio para dar apoio para o cristianismo prosperar. E ele funda uma religião, né? E coloca dentro dela princípio, porque ele se apaixonou pelo poder, pela riqueza, e deu esse problema todo. Desviou os fundamentos do Islã. Então, isso acontece. Muitos de nós reencarnar e não dar conta e realmente fazer bobagem. Mas não é que ele perdeu tudo. Não perdeu tudo. Mas ele complicou um pouquinho e ele vai ter que reencarnar muitas vezes para consertar aquilo que fez em desordem. Sempre você tem que voltar e refazer aquilo que você deixou estragado, desconcertado, né? É assim que vamos encontrar antigos fenícios, né, como você colocou, na Espanha e em Portugal, entregando-se de novo às suas predileções pelo mar. Viu aí, né? Então, pelo mar, os fenícios. Aí, o que nós vamos ter? Será que Pedro Alves Cabral era um fenício? Né? Entregando-se Então, de novo. De de novo. novo, de novo. Então, são espíritos que vêm nessa época aqui, que foi realmente a busca das Américas. Na antiga Lutécia, que é Paris, que se transformou na famosa Paris do Ocidente, vamos achar a alma ateniense. Olha lá, quem que encarna em Paris? Os atenienses, nas suas elevadas indagações filosóficas e científicas. Foi parar lá em Paris, lá na França. Por isso que é um povo Mas, orgulhoso, né? Se acham os melhores, melhores do que os outros. se França tem acha? muito disso, né? O preconceito lá é muito. Tem, tem. Então, até hoje, hein? A Europa, né? A- É complicado. Se tivesse já mudado totalmente, já não seriam mais assim, né? Abrindo caminhos claros ao direito dos homens e dos povos. Quer dizer, contribuiu a indagações filosóficas, científicas, abrir claros ao direito dos homens e dos povos, mas mesmo assim, o lado da moral é que complica um pouquinho sempre. Andemos mais um pouco e acharemos na Prússia
o espírito belicoso de Esparta. Isso aqui na Prússia, é lá na Alemanha, a antiga Prússia, cuja educação defeituosa e transviada construiu o espírito detestável do pangermanismo na Alemanha da atualidade. Tentou fazer e transviada construiu o espírito detestável do pangermanismo na Alemanha da atualidade. Então, a característica do alemão, né? Aquele alemão orgulhoso, rígido. Então, de certa forma, esse pessoal de Esparta, que era de muita guerra, né, gostava de muito combate, está lá na Alemanha. Essa é a afinidade, pessoal. Foi parar na Alemanha. A gente veio para o Brasil. Atravessemos a Mancha e deparar-se-nos-á na Grã-Bretanha a edilidade romana. Os romanos foram parar lá na Grã-Bretanha, reencarnando lá, com a sua educação e a sua prudência. Então, aquilo que os italianos tinham foi lá parar lá na Grã-Bretanha. Educação, prudência, retornando de novo às rédeas perdidas do Império Romano. Quer dizer, o que tem na Grã-Bretanha hoje? Rei, rainha, império, Sim. E é um povo poder. muito formal também, né? É um povo muito assim, polido, muito, é, tudo assim, muito Lorde, certinho, né? Hã? Na etiqueta. É etiqueta. etiqueta, isso, é um povo muito trabalhado na etiqueta. Você vê por que é. Afinidades. Tem brasileiro que vai para lá porque se afinizam com tudo isso. O Brasil não é um país de monarquia, é um país de liberdade. Então, por exemplo, não funcionaria no Brasil monarquia. Tentou fazer, não dava. Então, é um espírito que gosta de liberdade. Veio já reencarnar os povos brasileiros, os povos lá da Europa para cá, que gostavam de liberdade. Aí não vai funcionar a monarquia. Para beneficiar as almas que aguardaram por tantos séculos a sua proteção e seu auxílio. Então, as almas que queriam ser protegidas ali, né, pelo um império, né? Tem gente que gosta de ser protegido pelo Estado, que quer mas tem gente que gosta da liberdade. Não, podia deixar a gente trabalhar, tal, que tranquilo, independência, né? Então o brasileiro é mais independente, de certa forma. E não funciona esse sistema, porque é um povo característico. E quem vem para o Brasil ou odeia ou gosta. Pode notar. Tem gente que vem de fora para o Brasil, daqui eu não saio mais, não. É isso que eu quero. Aí tem gente falando, não, Deus me livre, vou embora, eu quero é meu país. Aí começa a constituir lugares, né? Por exemplo, eu vou para Gramado, vou morar em Gramado, gosto daquilo lá e tal. É querer de volta uma Europa, né? uma França, de novo, um lugar de novo, europeu, com aquela cultura. É um modelo, é uma expressão de estereótipo, né? Do lugar, o que você gosta, o que você não gosta. Sua casa é assim. Você chega numa casa, tem a característica do dono, das pessoas. Abre a gaveta de fulano. As meias tudo fora do lugar. Tá, né? Aí você chega no outra gavetinha, tudo organizadinho ali, tudo certinho, Ô, no lugar. ô, Daniel, você É o sofredor. você você está me lembrando, lá na casa do meu irmão em BH, ele tem dois filhos, né? Um casal.
E os 2 filhos já saíram de casa, casaram, construíram família, né? Tá. Mas até hoje é o quarto do Flávio e o quarto da Fabiana. Não, para onde que você vai? Põe no quarto da Fabiana, põe no quarto do Flávio. Já está totalmente É, desconfigurado, né? Já é quarto de visita, é sala de televisão, sei lá o quê. aham, Não, hoje mas você vai ficar no quarto da caracterizou. Fabiana. Fabiana tem 10 anos que saiu de casa, entendeu? Ô, Francisco, a minha mãe é o quarto, o meu quarto é o quarto da Amélia. Aí, ó. Eu não tenho quarto mais, não. O quarto é Você da já Amélia. perdeu, você já perdeu o Mudou. reinado. Ah, tá certo. Mas a hora que você for para lá, você vai ficar no quarto da Amélia. Ah, não, espero não precisar ir pra lá, não. Não, falo passar uns dias, dar uma Não, gente, visita. não precisa. A minha mãe mora no quarteirão debaixo da minha casa. Ah, tá certo. É aqui. Tá certo. Deve dar uns 50 metros de distância. Bom, em suma, hoje esse estudo aqui trouxe para nós assim, uma visão que o mundo espiritual está junto, manda mesmo os certos para os lugares certos e, e espera que os que foram enviados façam o seu trabalho. Não tem protecionismo. Não, E você o não mais vai errar, não. interessante, Daniel, é que esses povos, né, desses lugares, do que eles fizeram, que somos nós, né, que a gente está retornando, né, que a gente está sempre retornando para os lugares até a gente resolver as situações, as pendências. Depois a gente vai para os outros, né, porque a gente arranjou tanta confusão em tanto lugar que a gente vai sempre retornando aos lugares. Não é à toa que estamos aqui no Brasil, né? Não É, é a à gente toa. encarnou Quanto aqui. de nós rejeitamos aqui essa terrinha linda? Eu já fiquei. Tem muita gente que fala, mas por que você ainda está lá no União e Amor? Tal, né? Eu falo, "Ah, porque eu acho que eu tenho que ficar ligado lá sempre, né? Porque não Eu adianta acho você só também, tá? ficar Eu pulando de acho galho em também. galho, porque aí você perde a ponta, né? Eu falei, não, eu Não, vou gente, tentar outra coisa, dessa ali foi a vez sua ficar. casa, né? Aquilo ali é a sua casa. Mas Você aqui não está na tá. União Amor desde quando? O seu tá- pai, quando fundou aquilo ali, você tinha quantos anos? Ah, ela não tinha nascido ainda, não. Então, Papai vocês nasceram ali dentro. Tem só, nem como só pode é, eu mudar nasci quem lá. quiser mudar, mas vocês têm que estar ali, ué. Mas já Engraçado que tive ficou muita só chance você de e o sair. André, né? Cadê os seus outros É, irmãos? pois é, podia ter O seu ficado, né? irmão gêmeo, ele frequenta outra casa, né? Ele vai lá em cima no Eurípides Barçanu. Lá no Eurípides. De vez em quando eu converso com ele. Hoje em dia eu já não confundo mais, né? Mas teve uma época que O eu outro, confundi. o Faustinho, está morando fora, né? Fausto mora Saiu. fora, né? Mas é isso aí, gente. Ó, eu acho que é uma boa visão. A gente vai ter aqui na semana que vem falar sobre Joana d'Arc, né? O final da Idade Medieval. A gente, é claro que ela está só como citando aqui o caso dela, mas nós vamos lembrar. E vamos entrar na renascença do mundo, os movimentos regeneradores, né? Vamos ver o que aconteceu. Tá? No mais, fora que vem a hora. Né, Osana? É lógico. Boa semana para todo mundo. Boa Paz semana, e vamos almoçar luz. Até galinhada mais lá para no centro. vocês. A Hein? pessoa é Bom dia, vegetariana. bom Galinhada tem domingo. Ah, é arroz, podia mesmo. comer só Tem a arroz. É vegetariana hoje. lá também, Francisca. Eu acho que eu já comi a vegetariana de lá. Aí o que que eu já comi também. Tem a Mas assim, vegetariana. nem houve a divulgação, se teve, eu não vi. Teve muita Teve, divulgação, Teve, porque você Teve. estava fora, o Francisco. Ah, eu viajei, teve. né? Então eu não estava olhando os É, grupos. Desculpa, é isso, você tem razão, Leila, ter me avisado. eles estão Obrigada. fazendo delivery também, para quem E quiser agora pedir. tem também, vai lá, pega, né? Pode ainda tem pedir, não pode? Eu vou Pode, pedir, então. Liga tem. para quem? Eu vou te mandar o folder. Manda para mim. Aí eu estou Mando. esperando aqui, porque aí de repente não precisa fazer comida, que hoje tem que fazer, não tem comida aqui não. Não, vou Ô, te mandar Leila, o boa folder. recuperação, viu, Um Leila? Boa beijo. Obrigada. Beijo recuperação. pra Tchau. você. Terça-feira, vocês Beijo para lembrarem você. de Tchau, mim tchau. aí, pode vibrar lá
terça-feira à tarde eu vou estar fazendo cirurgia. Bom você Ah, é? falar, Aí, que horas que vai ser? Que Então horas que vai ser, o Dri? horário certo não tem jeito, começa 1h30, né? Porque aí põe Então colírio, tá. põe um monte de coisa. Vamos vibrar. Boa lembrança. Terça-feira à tarde a gente Obrigada. está em Agora é o oração, tá? esquerdo, viu? Até mais, gente. Vai Então, dar tudo, Até já deu mais. beijo. certo. Tchau, Trabalho. Rosana. Já Tchau, deu. Lázara. Tchau, Beijo para Vanessa. Tchau. vocês. Tchau, tchau. Tchau.